Bora lá. Tava só bebendo uma aguinha aqui. Compartilhar minha tela. Bom, pessoal, bom dia. Hoje a ideia é a gente. Opa, peraí que meu mouse parou um pouquinho. Mas hoje a ideia é a gente fazer o cronograma de SEO para o ano, para um ano de projeto. Então, a gente começou aí com Up Bijuteria, né? E a ideia é a gente montar esse cronograma aí dentro desse projeto que seria possível de ser feito, né? Então acho que hoje vai ficar bem mais dinâmico aí, bem mais interessante do que o que dá para fazer, né? Pá. Vocês já estão vendo aí minha tela, correto? Beleza. Um minuto que meu mouse ele tá desconectando aqui. Ah, voltou. Beleza. Beleza. Aqui eu criei um Excel simples, tá? Só com uns meses aí, uns 12 meses que seria aí de projeto, para a gente poder montar aí o que a gente faria em cada mês. Eu já deixei aqui os fixos, que seria esses entregáveis aqui, esses entregáveis que vai ter, né? Vai ter em todos os clientes aí que entrarem de SEO, vai ter que fazer esses entregáveis fixos. E também já deixei aberto. Caramba, esse mouse tá complicado. Voltou. Já deixei aberto aqui também nosso checklist. Então, por aqui a gente vai ver tanto os entregáveis fixos quanto os variáveis, né? Que aí vai depender se vai estar, se o cliente vai ter essa necessidade, né? Ou não. É, Cara, pessoal, vou pedir um minutinho aqui, só vou mutar aqui e vou pegar meu mouse com fio, porque eu tô com sem fio novo aqui que tá dando problema. Então, um segundo. Pronto, pessoal, retornei já. Bom, seguindo aqui então, é, aqui tá o checklist que a gente passou em Up, tá? É, E aí aqui a gente vai conseguir também ver todos esses entregáveis, tanto os variáveis quanto os fixos, tá? Alguns fixos, nem todos estão aqui, mas a maioria. E aí a gente vai montando aqui o planejamento. Deixa eu jogar as câmeras para cá, beleza, beleza. É, Então, aqui no checklist, vocês já vão ver que aqui começa com a parte de arquitetura de página, né? Então, quando a gente verificou se tinha categorização, é, e aí a gente deixou dois itens pendentes aqui, né? Que foi se as principais palavras do site possuíam uma landing page específica. é, então a gente deixou pendente porque a gente viu que tinha espaço para criar novas categorias, né? Então a gente
Lembro que a gente tinha visto o Brinco Arcuff, algumas outras coisas que daria para criar uma categoria, principalmente relacionado a algumas palavras-chave com volume bom. Então, dá para a gente fazer uma categorização para esse cliente, né? É, então, tem também landing pages que podem ser removidas, divididas ou criadas. Então, a gente deixou aí em aberto isso, que é a categorização, né? Então, em janeiro, para começar o projeto, a gente vai ter que fazer análise de palavra-chave, tá? Isso aqui acaba sendo essencial para o início do projeto. A ideia, inclusive, é a gente fazer ela junto aí numa próxima, provavelmente já na próxima aula, que a gente vai começar a estudar as entregas fixas. A gente vai fazer uma análise de palavra-chave junto. Mas aí ela tem que ser feita assim logo no início, porque a gente vai usar ela como base para o nosso projeto, então tem que ser feita, né? É, eu vou deixar aqui também já o relatório mensal, já para todos os meses. Então, eu já vou deixar aqui para todos os meses. Um pouquinho aqui já. É, bora lá. Então, análise de palavra-chave a gente vai ter que fazer logo no início. Análise de concorrência, eu gosto de fazer aqui a cada 3 meses, ou então a cada semestre, mas a cada 3 meses seria o ideal. Daria para começar fazendo mês 3 do projeto, que, por exemplo, começando em janeiro mesmo, seria março, né? A gente faria aqui, 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 né? Aqui e no final do projeto. Beleza. Beleza. Aí a análise de usabilidade seria fazer um mapa de calor, uma gravação de sessão lá no Hotjar, tá? Isso também dá para fazer algumas vezes ao longo do projeto, mas daria assim para fazer talvez 2 vezes ao longo do projeto, acho que é o suficiente. Se quiser fazer mais também pode, aí depende muito do cliente. Se tiver um site ali que tem. Talvez vocês percebam muito problema de usabilidade, né? É, ou talvez uma queda de compra, e quando tiver uma queda de compra, pode fazer uma análise de usabilidade para ver se está tendo algum erro ali no processo de checkout, enfim. Essa aqui é Coringa, ela cabe aí ao longo do projeto, mas aqui, por exemplo, eu vou pôr uma em abril, e uma em agosto. Então, eu vou pôr duas aí ao longo desse ano do projeto, Esse porque análise da pode falar. concorrência, será que não é bom mandar no primeiro mês, André? Tipo, no começo do projeto, assim, de repente pode identificar alguma oportunidade olhando a concorrência ou não? Tu faz no trimestre mesmo. Eu acabo fazendo porque, assim, sim, a gente pode achar alguma oportunidade, talvez, mas ainda assim eu acho que aí a gente acabaria fazendo muita coisa no início do projeto, sabe? Mas daria, sim, por exemplo, para trazer isso tudo aqui, ó, para cá. Opa, para cá, seria esse para cá. Cadê? Aqui. Aí ficaria esse para abril. Poderia ser assim também, não teria problema. Esse para agosto e esse para dezembro mesmo, por exemplo. Poderia ser assim também, não tem problema. É que às vezes eu gosto de deixar para o primeiro ou para o segundo mês,
porque aqui, ó, talvez seria até melhor para o segundo empurrar aqui para cá, porque. Opa, aqui tá vazio. É porque aqui, no primeiro, a gente vai ter que fazer o checklist também. Então, eu até deixei aqui, pode ser entregável ou não, para vocês lembrarem que vocês podem ou não fazer ele entregável, né, para o cliente. Vocês não precisam necessariamente mostrar para o cliente, mas aí vocês podem só passar para ele essa parte dos status do item, se vocês acharem mais interessante. Eu aqui, eu particularmente passo para o cliente checklist inteiro, para ele dar uma olhada assim. Na verdade, eu filtro só o que está pendente e mando para ele. Não mando inteiro, não. É, e não mando nem o checklist em si, eu mando um print normalmente de tudo que está pendente. Mas aí vocês podem mandar o que está pendente, ou pode mandar aqui essa visão geral. Então, eu deixei aqui marcado. Mas aí tem que fazer o checklist, e o checklist aí vai ser bom, igual a gente conversou na aula passada, vocês pedirem aí umas 2 semanas, 3 semanas, tá? Que vocês viram que ele é bem denso, né? Tem bastante coisa. Então vocês vão precisar de um tempo para poder ir verificando tudo isso e poder finalizar, né? Esse checklist, fazer essa entrega. Então, no início eu costumo deixar o checklist, então é bom não adicionar tanta coisa assim, que vocês vão perder um tempo no checklist. A análise de palavra-chave também é um pouquinho denso de fazer, eu vou mostrar para vocês na próxima aula. É, e aqui esse relatório mensal, a gente pode até chamar de relatório inicial. Então, eu gosto de trazer esse relatório inicial, que vai ser basicamente igual ao mensal, mas vai ser realmente aí para a gente ter uma noção de como está a situação do cliente, né, atualmente, é, como está a situação do cliente atualmente, porque para a gente poder aí ter uma ideia, né, de como seguir. Cadê? Deixa eu aqui cortar, beleza? Então, checklist, beleza. A gente já pôs análise de palavra, análise de concorrência. Aí eu joguei ela para o segundo mês. É isso que você comentou, pode ser interessante, sim, Jeff. Acho que na análise de concorrência vem bastante ideia, até de palavra-chave. Então, trazendo o segundo mês, pode trazer uma adição ali na análise de palavra-chave, algo extra. É, Aí eu pus também aqui uma análise de usabilidade do Hotjar, que é aquela que tem de feedback, tem essa ferramenta lá no Hotjar, de você ativar o feedbackzinho que fica dentro do próprio site, sabe? Então, isso aqui também daria para fazer logo aqui no início, porque isso aqui, na verdade, não vai ser nem análise em si, vai ser ativar, né? Ativar. é, a, a usabilidade feedback, tá? Vou manter assim. Seria ativar essa ferramenta lá no site do cara, que é um feedbackzinho que fica no canto do site. Quando você ativa, tem essa ferramenta lá no Hotjar. E aí o cliente clica lá no site do cara mesmo, fala, esse site é bom para navegar, tal. Tem normalmente essa pergunta fica no cantinho ali do site do cara para poder analisar depois. Então seria ativado isso, né? E aí precisaria de um tempo para poder ter algumas respostas ali dentro do site. Então eu vou jogar lá para novembro, outubro, talvez, para a gente fazer essa análise do feedback. Você vai precisar de um tempo para ter resposta. O relatório mensal, a gente já colocou todos os meses, beleza? O checklist lá no início. Categorização também vai precisar ser no início, tá? Então, por isso que eu também vou tentando não concentrar tudo no início, porque no início tem muita coisa assim para fazer. Então, pode ser que fique puxado. Essa categorização eu vou puxar para os 2 meses, porque
porque provavelmente vai começar a fazer ela depois do checklist da análise, e aí talvez pegue fevereiro também para finalizar ela. É, análise de page speed. Seria bom fazer mais para o início também, mas não precisa ser tão no início assim, tá? Então, eu vou por aqui para março. Que a gente vai estar começando com o cliente, vai estar vendo muitas questões básicas de SEO, de, de conteúdo e tudo mais. Então, é, a gente pega e joga essa parte mais técnica um pouco para depois, tá? Porque que ela não é tão prioritária assim no início em questão do Pareto 80-20, né, de a gente ter facilidade de fazer e dar resultado. Então, ela dá resultado, só que essa parte de otimização, né, de velocidade, ela acaba sendo um pouco mais difícil. Eu até deixei para vocês no checklist, né, separado lá que eu tinha comentado. Então, a parte de imagens que vai ser mais fácil da gente mexer quando a gente for fazer essa análise do page speed. Então, a gente vai mexer mais nessa parte de imagem a princípio. E como eu comentei, é, não vai ser agora, mas uma das aulas aí eu vou separar para fazer uma aula da parte técnica, tá? Da parte JavaScript, CSS. É, então, seguindo aqui, eu fiz a análise de page speed para março. Banco de pautas. Banco de pautas eu deixei aqui nos fixos, porque eu acho que é legal a gente já dar uma olhada lá no site do cara e ver, em questão de categoria, o que vai precisar ser criado, o que já foi criado e vai precisar só ser reajustado. E também, se fechar com o cara um pacote aí de blog, por exemplo, seria legal já pegar um dia para fazer um banco de pautas. Eu vou deixar aqui para março, seria legal fazer em janeiro, né? Porque já vai começar com o cliente e já cria o banco. Mas como tem muita coisa, eu vou deixar para março. Então, em janeiro, fevereiro, se fechar assim um pacote de conteúdo para o blog, por exemplo, pode ir criando assim meio que vendo o que vai criar e pondo na hora para criar, sabe? E aí depois monta esse banco. Mas esse banco é rapidinho, você faz umas pesquisas ali do que tem de conteúdo ali para aquele segmento específico. Então, por exemplo, aqui a gente poderia jogar bijuteria do Up, né? Falando do Up no caso. Aí a gente poderia ver em outros sites até. Ó, até o Up já tá aqui. Esses outros sites, eles têm blog. Vamos ver se, por exemplo, aqui, Swarovski. Nem sei porque eles aparecem para bijuteria, né? Deixa eu pôr aqui em blog. Aqui já também até aparece o blog de Up também. Então, quando vocês forem fazer o banco de pautas, vocês podem entrar assim em outros, né? Para ter ideia de pauta mesmo. Então, o match perfeito para ter dourado, tem questão de tendência, questão de zodíaco, né? Às vezes tem muito a ver dependendo do segmento, tamanho de anel, né? Acho que muita coisa. Já tem uma ideia aqui também de categorias, beleza, casa, do it yourself, enfim, acho que dá para ter bastante ideia aí. Ó, aqui tem até a questão de dicas de aumentar venda. Não sei se. Acho que não veria muito ao caso na questão de up, mas dá para ir entrando em outros blogs aí para ter ideia. Então seria isso, criação de banco de pautas, talvez também já trazer quais palavras-chave que vão ser utilizadas naquele post, né? E é isso. Linkagem interna, pessoal, é basicamente pegar os conteúdos, né, que já foram criados, que às vezes já foram até aplicados no site,
e fazer ali uma linkagem interna dentro do site. Isso acaba dando para fazer todos os meses também, tá? É, eu vou até adicionar uma linha aqui e vou deixar para todos os meses. Aliás, eu vou deixar para todos os meses, com exceção de janeiro, porque ainda não vai ter criado nenhum conteúdo e vai estar fazendo outros itens, né? Então, vou deixar a partir de fevereiro todos os meses, que aí, quando vocês entregarem um conteúdo, vocês podem entregar também a linkagem interna. É, é, eu gosto de fazer ela à parte, tá? Entregar ela à parte, eu acho que dá uma valorizada na entrega e também você consegue ali ter mais foco em o que que você vai linkar ali dentro do site. Então, deixei aqui a partir de fevereiro, que seria quando. Em janeiro, talvez já vá começar a entregar algum conteúdo, né, para o cliente, mas a partir de fevereiro, para fazer a linkagem, para ter um tempo aí mais tranquilo em janeiro. Beleza? E a análise mobile first eu vou deixar aqui também junto com o Page Speed, talvez até depois. Eu vou deixar em abril. Então aqui a gente vai fazer análise de velocidade do site, e aí em abril a gente faz uma análise mobile first, que é basicamente a mesma do PageSpeed, só que focado no mobile, tá? Então no mobile vocês vão pegar, vão acessar o site, vão ver algum erro de usabilidade, vão ver questão de velocidade de carregamento, como é que tá, para poder sugerir aí mudanças aí para o cliente, tá? É basicamente isso. Dos fixos aqui foi. Então, aqui acho que a gente já montou algo legal só com os fixos, tá? Então, só com os fixos a gente já chegou no resultado. E agora a gente vai dar uma olhada tanto no checklist, não, basicamente no checklist mesmo, né? Para poder ver esses entregáveis variáveis aí. E aí a gente vai adicionando aqui também. É, bora lá. Aqui, só para lembrar, né, eu deixei aqui marcado até para vocês os entregáveis variáveis, é, mas acho que eu nem deixei todos aqui, eu tentei deixar a maioria para vocês terem uma ideia, que eu queria que vocês tivessem uma ideia do que a gente tem, né, de quantidade de entregáveis que a gente pode criar. É, para poder entregar para o cliente. E aqui também, eu vou até deixar aqui um exemplo de fluxo anual, que é basicamente o que eu faço aqui. Isso que eu ia te É, perguntar, André. Eu estava até vendo essa parte aí agora do PowerPoint. Você está criando meio que um fluxo diferente do teu. sim, Parece que sim. é um fluxo mais aplicável, né, para gente, talvez um pouco mais simples, né? Até porque a gente não É, tem tanta experiência, né? Seria isso? en- então, Jeff, o que que tem de diferente? Hoje mesmo, na verdade, eu não sigo exatamente esse fluxo, esse é um fluxo um pouco antigo meu, mas eu seguia ele. Por exemplo, essa parte de ROI de SEO eu parei de fazer porque não fez muito sentido, sabe? Ficava muito distante da realidade, então eu parei de fazer. Mas basicamente o que eu estou fazendo com vocês, eu estou pondo isso tudo aí. É, Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho estudo de concorrência no mês 3. Relatório de SEO em todos os meses. Aqui no início, ó, eu tenho checklist de SEO, pesquisa de palavra-chave do projeto. Então tá bem parecido, tá? A única alteração é que eu estou fazendo com vocês algo que, como você falou, é realmente aplicável. Porque você pode ver que, na maioria dos meus meses, a partir do mês 4 aqui, tem entregas mensais baseado no cronograma. Então, o que eu estou fazendo com vocês é justamente esse cronograma, que é com as entregas em si. Então, para a gente não só pôr assim, tão em aberto, né? Deixar tão em aberto que é entregas mensais baseada no cronograma, aqui a gente já está fazendo o cronograma, entendeu? Então, basicamente essa é a diferença.
E aí aqui foi mais um exemplo que eu deixei para vocês de fluxo, né? É, de fluxo aí para poder vocês terem uma ideia. Mas é exatamente o que a gente está montando de forma mais minuciosa para um projeto de fato para poder rodar. Então aqui eu tenho entregas baseado no cronograma, aqui a gente já vai por as entregas de fato, o que que vai ser feito de fato. Esse aqui era um pouco antigo, então tem algumas coisinhas que eu não faço mais e tal. Então pode ter algumas coisas aí que confundam um pouquinho, mas algumas coisas eu não faço mais, que é o exemplo que eu dei do ROI de SEO, que aqui eu fazia um cálculo antes para tentar puxar um ROI assim de SEO, de do FII que o cara tá me pagando, né, em cima do ganho de palavras-chave que a gente poderia ter mensalmente. Só que isso acaba às vezes tem uma palavra que tá mega em alta, assim, já aconteceu muito de o cara ter um segmento muito específico, e aí aquele produto dele uma hora às vezes tá em alta, assim, tá com 30 mil de média de busca mensal, depois cai para 10, 20, ou acontece ao contrário, né? Então, como eu ficava muito fora, eu parei de fazer. Então, tem algumas outras coisas, como auditoria de backlinks também, que eu não costumo mais fazer. Isso aqui é lá no SEMrush, até dá, eu posso mostrar para vocês mais para frente, dá para fazer, é super simples, mas como a gente não faz mais compra de links em blogs hoje em dia, também não faz mais muito sentido. Dá para fazer para você verificar se tem algum site que é ruim. Às vezes tem um monte de link de site chinês para o site do cara, sabe? Aí dá para recusar esses links lá no Search Console do Google. Você consegue fazer, tipo, recusar que aquele link esteja apontando para o seu site, para o Google não considerar, porque às vezes o Google pode considerar, né, Black Hat e tal, Grey Hat, que é má conduta, né? Então, então são coisas que eu fazia, não faço mais, porque não tem tanto impacto. Mas a ideia é a gente construir o planejamento mais minucioso do que a gente faria mesmo, tá? Então, aqui que são alguns dos principais entregáveis variáveis que precisaria verificar né, se está correto ou não pelo checklist, que é o que a gente fez. E aí, agora, então, vou seguir aqui pelo próprio checklist. E aí a gente vai ver como vai surgindo aqueles entregáveis. É, questão de redes sociais. A gente deixou aqui. é, Ah, tá. Os botões para compartilhar os produtos. A gente tinha dado uma olhada e tinha várias redes sociais, mas não tinha o Instagram, se eu não me engano, era isso. Que é aqui, ó. Tinha várias redes, tem até o e-mail. Apesar de não ser algo tão utilizado, é bom deixar correto, né? Então já entraria isso aqui. É, E também a gente deixou aqui, seria legal a possibilidade de uma criação do Pinterest. Então a gente poderia deixar aqui, é, talvez para março, assim, uma análise sociais. Então seria uma análise das redes sociais, mas seria mais no âmbito, né, do próprio site, né? No próprio site eu vou pôr. Próprio site. Para esse cliente, vou até anotar aqui também, que seria Pinterest e, aliás, eu vou pôr aqui, verificar no checklist. Pronto. Então, seria uma análise das redes sociais, de ver esses ajustes, aí falar com o cara, trocar uma ideia sobre isso, né? De ver de ele criar o Pinterest, de ver de ajustar ali a parte da
do compartilhamento, né? Se ver se isso aqui está fazendo sentido para ele. Então é assim uma coisa que talvez nem vá precisar fazer alguma aplicação no final, mas em algum momento é bom você lembrar para puxar esse papo com o cara, falar, isso aqui tá certo. Então, o SEO é muito isso também de contato constante com o cliente para ir vendo o que pode ser melhorado no site dele, vendo os pontos do site que dá para otimizar, para melhorar, para deixar mais funcional e que também não vai ter talvez aí um trabalho assim de necessariamente de, sabe, de programação, de mexer ali mesmo em código. Então isso aqui é mais uma criação ali, é, indicar uma criação de Pinterest para o cara, indicar ali os botões se eles estão fazendo sentido. Talvez aqui também uma adição de. Eu lembro que aqui só tinha o Instagram, então talvez uma adição de outras redes sociais, que eu vou até deixar anotado aqui, adicionar. Rodapé. Então, vou deixar essas anotações aqui, que seriam um papo com o cliente em algum momento para a gente ver esses pontos. É, Mobile, aqui seria basicamente aquela análise mobile first, tá? Então, entrar no site do cara ali, aqui a gente até não viu aqui, acho que tinha umas possibilidades de melhorar o layout em questão do produto. Tá até que ok, até que bem ok. Mas seria basicamente fazer uma compra, né? Entrar lá no site, que é análise mobile first, que é entrar no site pelo mobile, tentar fazer uma compra, fazer testes para ver se está funcionando tudo certinho. Como a gente já deixou lá, vou seguir aqui. É, Aí aqui a parte do blog, então a gente viu que tem vários problemas na questões de post, ele não posta mais, os conteúdos não estão muito bons e não tem linkagem entre o site e o blog. Então aqui também daria para fazer bastante coisa. Eu só preciso entender também com vocês se vocês têm como preferência a ideia de oferecer essa parte do blog junto ou vocês querem oferecer como um extra parte em questão de fee, de pacote? É, Seria legal já a gente já até entrar nesse papo. Vocês têm alguma ideia? Pensaram em algo sobre? Aqui na Wolf Extra, blog como extra. Não pensei ainda. Não tenho formado ainda. Mas talvez Então, extra. eu acho que faz sentido ser extra, tá? É, Aqui, quando eu não cobro extra, eu aviso pro cara. Eu aviso para o cara que está dentro do pacote um valor ali que vai ser direcionado para conteúdo de blog. Então, o que que eu faço? O conteúdo, como que eu não faço a produção, né? A produção é terceirizada, eu, eu ofereço a criação do blog à parte, se o cara não tiver, e se o cara tiver, eu ofereço a criação de conteúdo. Quando o cara, assim, por exemplo, eu vou ter que fazer conteúdo para esse cara aqui, para a categoria, certo? Para o próprio site dele. É, Aí eu ofereço o seguinte para o cara: por exemplo, 4 conteúdos de 500 palavras por mês. Uma hora. Eu vou fechar com ele 12 meses, né? Uma hora, dependendo. Aí também tem que fazer uma análise do site, porque dependendo da quantidade de categorias que ele tem. Mas uma hora provavelmente vai acabar as categorias antes de acabar o nosso contrato, né? Aí o que eu gosto de fazer também é que, como eu fechei com ele essas 4 entregas de 500 palavras, por exemplo ou pode ser mais, depende aí do que você vai fazer no pacote, porque eu digo isso porque normalmente os redatores cobram por palavra, tá? É, então, um texto de 1.000 palavras eu pago acho que em média 60, R$ 70, seria 60 centavos por palavra, né?
Normalmente o pessoal de redação cobra assim, em questão de freela, né? Então, pago aí em média 60, R$ 70 por um texto de 1.000 palavras, que é um texto bem longo, mas eu gosto de ir nas categorias por texto de 500, senão acho que fica muito longo, acho que não tem porquê por um texto tão longo aqui em categoria, né? Que seria aqui, né? Então, pego esse texto de 500 e eu combino com o cara, ó, fazer 4 de 500 por mês, é, e aí eu vou te entregando, né? E aí, quando acabar a categoria, a gente pega esses textos de 500, por exemplo, e faz 2 de 1.000 para o blog. Então, tem essa combinação, às vezes, com o cliente. E eu falo, se você quiser um trabalho, um conteúdo extra, né, já para o blog, aí a gente também pode adicionar, aí eu aumento o FII mensal, né? E aí eu cobro a parte, né, essa criação para o blog, mas aí já faz desde o início, né? Então eu faço a parte, tá? E a André, criação do blog também, se precisar criar. causa muito impacto o blog no início ali para demonstrar o resultado de SEO? Porque senão, qual que seria a ideia? Fazer 12 meses de projeto sem o blog para Uhum. poder estruturar toda a parte, né, de description, todo o checklist em si. Sim. A partir do 13º mês, que vai estar, digamos ali, tudo já ajustado, iniciar um processo ali até de extensão de LTV do cliente com a construção do Uhum. blog. Então, oferecer para ele um blog à parte depois de finalizar o projeto. Mas aí faria sentido se realmente Sim. as ações sem o blog já dessem resultado, né? Sim, com certeza, Jeff. Acho que faz sentido. Você traz até o blog como uma ferramenta de seguir num projeto novo, né? De seguir num novo trabalho após 12 meses. Acho que faz todo sentido, cara. O blog realmente, o trabalho de SEO vai dar resultado realmente com você aplicando tudo sem o blog. Então dá certo de fazer isso. Porque a ideia, né, a princípio, vai ser você ranquear para coisas, para a gente falou um pouquinho de intenção de busca numa das primeiras aulas, que a gente vai pegar a intenção de busca de mais fundo de funil mesmo. Então, a pessoa que está pesquisando Brincar Cuff, por exemplo, ela já está procurando esse produto para comprar de fato. Ela vai pesquisar brinco de ouro, brinco dourado, ela já está procurando o produto. Brinco esmeralda, enfim, qualquer coisa que ela procure, ela já vai estar querendo, né, de fato, já está procurando um produto de fato, uma categoria. Então, isso aqui tudo vai ranquear. A ideia é que ranqueie para esse tipo de palavra. Brinco de ouro, enfim, segue aí milhares de possibilidades. No blog, a gente vai ter uma pesquisa mais topo de funil. Então, aqui, por exemplo, mesmo, como usar pulseira com relógio, o que é Aircuff, aprenda a usar a tendência. Então, por exemplo, o que é anel solitário? Então, essas perguntas as pessoas também pesquisam no Google. Trazer aqui, por exemplo, um conteúdo que eu vi aqui que tinha questão de antialérgico. Então, trazer aqui um conteúdo só falando sobre joias antialérgicas. Então, às vezes, quem está pesquisando sobre uma joia antialérgica, sobre por que que a joia é antialérgica, do que ela é feita para ser antialérgica, essa pessoa, ela não necessariamente quer comprar um produto, ela quer entender uma coisa, né? Então, é algo bem mais topo de funil que dá para a gente começar a trabalhar depois, que aí, se bem trabalhado, vai começar também a trazer novas palavras-chave, porque são palavras-chave que se diferenciam das do lado do site, né? Que lá do site a gente quer ranquear para palavras diretas, né? De intenção de busca de compra, né? E aqui a gente vai ranquear mesmo para trazer esse cliente para conhecer a marca, algo bem mais top, meio de funil, sabe? Para apresentar o nosso produto, apresentar a nossa marca através de uma informação, de uma coisa assim mais ampla. Então, acho que faz sentido também você usar dessa forma aí. Pegar e usar como algo para manter o cliente, né? Depois do início do projeto, para renovar e tal.
Acho que nesse formato de usar o blog para renovar, vale a pena até fazer a criação do blog, se o cara não tiver, fazer a criação pro cara, assim, de graça, sabe? Fazer a criação do blog de graça lá e pronto, porque é, não custa tanto, né? Fazer a criação do blog, se você souber e criar um blog WordPress, é bem tranquilo. Fazer a criação de um blog, se o cara não tiver, né? E você vai conseguir manter ele aí por mais um contrato aí de 12 meses, então vale a pena até fazer essa criação aí de forma grátis até. É, então, legal. Mas aí também aqui precisaria ver isso, mas se for ter, por exemplo, eu vou deixar uma linha aqui, vou criar uma linha aqui acima, ó. Eu vou pôr, se tiver blog. Eu tô olhando aqui, ó, André, e talvez Hum, seja um erro da UP, mas aí eu queria já ver contigo. Eu tô no uhum, Analytics para olhar justamente o volume de sessões que vem através desse blog que tem dele, né? E eu uhum. não estou encontrando esses acessos, cara. Aí eu futuquei aqui Ah, tudo e então, o tal. cara nem E aí criou. eu vi que não tem instalado o Analytics no blog, nem Nem meta, tem, nem né? nada. Aí, ou Então, seja, isso foi um erro? um erro crasso, erro crasso. Tem que, quando você criar o blog aqui para o cara, já tem que instalar Analytics. O básico, assim, já tem que ter o Analytics, porque muitos clientes, eu tenho um caso aqui de cliente que já ativou o Ads do Google, né, no blog. Então, o blog às vezes começa a ter muito acesso, o cara bota um anúncio aqui, né? Bota anúncio do Ads e consegue às vezes um dinheirinho extra. Então, já tive cliente que colocou aqui, ativou os anúncios para aparecer no blog, né, para quem acessa, o cara tirava aí 300, US$ 400 extra, assim, de bobeira, sabe, no blog dele. Só de acesso, assim, que tinha dos anúncios que aparecem, que dá para adicionar, né, os espaços de anúncio automático do Google. Então, o cara ganhava um extrinho, assim, só de bobeira. Então, com certeza tem que adicionar analytics, adicionar tudo certinho. E o cara tendo acesso pode até adicionar os espaços de anúncio automático lá do Google para pegar um dinheirinho extra ali no Google. Mas aí precisa ter acesso, né? Mas assim, analytics, tudo é essencial, é essencial. Um cara assim pode até trabalhar alguma coisinha paga. Eu já vi alguns clientes também trabalhando até alguma coisinha paga dentro do blog para trazer fluxo de gente mesmo, fluxo de acesso. É bem pouco assim, né? Pega um dinheirinho ali, uma parte não muito grande, e faz um pago aí mais simples para ter um fluxo grande no blog, o pessoal conhecer a marca, né? Enfim, realmente aí seria mais um gasto, né? Mas seria realmente para o pessoal conhecer a marca, conhecer o blog, enfim. Mas é um erro crasso aí não ter adicionado o Analytics aqui. Teria que ter com certeza para estar vendo acesso e tudo mais. Tem que ter. É, Aí aqui, ó, se tiver blog, teria entrega de conteúdo. Só para fechar esse tema aí rápido, já aconteceu da gente ter um cliente que aconteceu o seguinte: ele tinha Hum. muito acesso no blog. E esse Uhum. volume de acesso maquiava a taxa de conversão do site, porque contava o volume de sessões do blog como se fosse ali uma entrada no Sim, site. Aí entendi. a taxa de conversão era 0,07, mas era uma taxa de conversão mentirosa, dado esse volume de sessão que não é Do comprar no blog, né? blog. A ideia é ter um analytics separado, então. Eu prefiro fazer sempre separado. Eu crio ali uma... Acho que não precisa nem criar, acho que só pela vista ele já não junta, né? Cadê? Deixa eu até conferir aqui. Ó, cadê? Abrir aqui, ó. Só que pela propriedade ele já não junta, igual Sandra Rezende, eu criei lá o blog e eu criei. Ah, não, qual foi? Teve algum site que eu criei.
eles têm o universo das noivas. Aqui. Ah, aqui até tem, ó, da Up, tô vendo. Tem uma propriedade de blog aqui. Aí não sei se tá funcionando, porque nem. Ah, tem um blog aqui, ó, também. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Tem uma propriedade separada aí do blog. Já seria o suficiente. Então não precisaria criar Perfeito. uma conta nova, só criar aqui uma propriedade separada. Inclusive do Up tem. Aqui, ó. 186 usuários nos últimos 7 dias. Aqui agora online, que provavelmente era a gente, eu acredito. Ó, visualizações por títulos da página. Então até então tem aí, ó, e até tem, ó, a maioria dos acessos orgânicos. Ó, esse conteúdo aqui deve estar bem ranqueado. Cuidados com bijuterias, 10 dicas essenciais. É um ótimo texto aí, um ótimo título para blog. Mas é Perfeito. isso. É isso aí, só criar uma vista e é isso. Então, se tiver blog, entrega de conteúdo do blog. Aí também já vou adicionar aqui que vai ter todos os meses, talvez menos em janeiro também, que vai ser entrega de conteúdo da categoria. Categoria. Nesse caso aqui do Up, eu acho que vai ser mais reforma de conteúdo, tá? Que a maioria aqui que eu vi já tem conteúdo, mas eu acho que vale a pena reformar em todas as categorias, tá? Pegar e refazer mesmo esse conteúdo aqui. É, vale a pena dar uma reformada. E aí ainda tem, dentro de todas as outras, tem duas, né? Pelo menos. E ainda vai indicar para o cara criar mais, né? Então ainda tem esse ponto. Além do que já tem, adicionar alguma criação extra aqui, tipo brincar cuff, por exemplo. É, beleza, então teria essa criação de conteúdo do blog, tá? Outra coisa também que dá para fazer do blog, que é linkagem. Então vou deixar aqui também, se tiver blog, é, linkagem, blog site. Então, por exemplo, aqui no blog, a gente está aqui falando sobre algo, por que não, né? Aqui eu acho que até tem. Ó, tem link para outros conteúdos do próprio blog. Mas por que não pôr aqui uma imagem do produto com link para o site, por exemplo? Dá até para pôr um botão de comprar. Ó, aqui até linkou no caso. Então, interessante. Então, é basicamente fazer esse serviço de pôr mais links, pode pôr imagens dos produtos do site. Então, usar o blog, né, aí ao nosso favor. Então, fazer uma linkagem em blog site se tiver. Bora voltar aqui para o checklist. Ué, aqui eu acabei pulando, né? Sem querer. Beleza, vou voltar aqui para cima. É, domínio estava ok. Subdomínio também estava ok. Questão de URL. Ah, isso aqui a gente chegou até a ver, né? Que tinha o ponto HTML, acho que era nos produtos. Nos produtos que tem o final ponto HTML. Então, ponto de atenção, verificar possibilidade de retirar. Aí também as URLs do site forçam o uso da barra no final com redirect. Fazer o redirecionamento sem barra no final. Então, acho que quando a gente entra aqui em uma categoria, por exemplo, ela dá erro, ó, quando a gente põe uma barra no final. Então, também seria bom fazer o redirecionamento disso. Não é um erro que faz muito sentido.
Isso normalmente tem nas configurações básicas assim da plataforma, tá? A gente pode procurar isso juntos posteriormente. Mas aqui eu vou usar então a parte aqui, eu vou usar por esses títulos principais, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente analisou a questão de URL. Então aqui eu vou vir aqui em maio, por exemplo, e vou pôr uma análise de URLs. E eu vou pôr aqui checklist, tá? Então, sempre que tiver assim, igual análise de redes sociais, verificar no checklist, tá? Análise de URLs, verificar no checklist, que é o que a gente verificou sobre URLs. Tem esses pontos aqui que podem ser ajustados. E aí, quando chegar nesse momento, a gente entra em contato com o cliente, pergunta para ele se ele sabe sobre isso, dá uma fuçada lá no, no, no plataforma do cara, né? Ver se a gente consegue ajustar. Então é basicamente isso, pessoal. URL canônicas estão ok. Protocolo HTTPS também. A gente já testou, eu acho, né? Até eu vou dar uma olhadinha de novo. Beleza, redirecionando. Aí questão, opa, questão de title. A gente viu que tinha erros, né? Então, por exemplo, essa aqui que a gente pôs está muito longa, né? O title está muito longa, a descrição nem tem. Então, vai ter bastante coisa para ajustar de title description. Eu acho que vai ser basicamente de todas as páginas. Então, eu vou deixar aqui também uma entrega mensal a partir a partir de fevereiro tem que ser mesmo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Inserir uma linha abaixo. Pacote de titles. Vou deixar até separado, que essa entrega dá para fazer separado ou em conjunto. Não, na real, eu vou deixar em conjunto. Mas se vocês quiserem também, dá para fazer essa entrega separado. Um pacote só de title, um pacote só de description. Essas titles e descriptions eu mesmo que escrevo, tá, pessoal? Por ser um conteúdo mais curto e rápido, eu que escrevo, aí vai dar a opção de vocês de querer um redator, mas eu não tive boas experiências pedindo para redator escrever title e description, tá? É, porque é basicamente pôr ali palavra-chave mais no início da title e da description e seguir ali o limite de caractere que tem no. Eu até passei isso para vocês no documento, exemplo que eu pus lá no Drive, tem. Fala o limite de caractere e tem também um padrãozinho para seguir. Na description também tem um call to action no final, alguns padrõezinhos assim para seguir. E aí eu prefiro fazer o mesmo, porque redator normalmente acaba não seguindo o padrão da forma que eu espero, sabe? Então acaba não ficando tão padronizado quanto eu gostaria. E aí eu acabo fazendo, acho mais fácil. Beleza. Title description a gente pôs, então description também já pus lá. É, Como eu tinha mostrado para vocês, vou até abrir aqui de novo, pessoal. Eu não tinha conseguido passar o site da Up Bijuteria, mas eu passei de exemplo, né, da 99. Mas da Up a gente ainda vai passar, ainda vou verificar isso para a gente poder passar de fato, tá? Aqui, que é algum bloqueio lá no Robots, como eu falei para vocês. Mas quando a gente passa aqui, no Screaming Frog, ele manda aqui para a gente, né, a questão de. Cadê? Aqui, ó, de meta description e title. Então ele manda o que está duplicado, o que está faltando, o que está acima de 60 caracteres. Então aqui vocês também vão conseguir pegar para ajustar. Então, por exemplo, esses aqui estão tudo acima de 60. Então poderia pegar todos já para
ver o que que eu posso retirar aqui para poder ficar mais enxuto, sabe? Essa title. E aí é só trocar lá, né? Tem que entrar lá na plataforma e ir trocando, né? Uma por uma. Aqui abaixo de 30. Então essas aqui eu também, a maioria é busca, ó. Mas o que não for também daria para entrar lá para poder ajustar, enfim. É, o Screaming Frog ajuda bastante para fazer isso, para fazer essa tarefa. Mas também dá para seguir por aqui, porque às vezes vai estar também aqui correto, por exemplo, ó, sei lá, aqui uma categoria, né, específica. Ela tá correta, mas talvez, ó, por exemplo, tá 99 óculos antes e depois. Isso aqui não tinha um porquê. Provavelmente esse que tá depois, né, ele é adicionado automaticamente. E quem criou essa title aqui adicionou antes, mas aí não precisava. Então, eu posso apagar essa parte inicial, posso talvez adicionar algo extra aqui, se tiver alguma palavra-chave extra. Então, tá óculos de sol quadrado. Aí, sei lá, tem um modelo específico que é quadrado que vende muito, tem pesquisa no Google. Eu posso adicionar aqui uma palavra-chave extra. Enfim, é esse o trabalho de title description. Então, às vezes, vai estar num tamanho correto, mas não é só questão de tamanho, tá? Então, vocês vão entrar aqui, tá? Brincos dourados, borboleta e mais. Será que isso aqui faz sentido? Por que que borboleta? Tem um brinco borboleta? Talvez se tiver pesquisa para brinco borboleta, seria bom tirar o E mais e pôr brinco borboleta, porque aqui tá só borboleta, que ninguém pesquisa, né? Só assim, borboleta. Então, tem vários pontos aí que dá para ajustar além do tamanho, né? Não é só questão de tamanho, é questão de palavra-chave e tudo mais. Então, eu também gosto de ir em categoria por categoria e fazer a criação, né? Então, eu faço 10 e aí por isso que eu faço por pacote, igual eu deixei aqui no planejamento. É aqui, ó. Pacote de title description. Então, pego, faço de 10 páginas. Vou em 10 páginas, vou verificando. Aí, se tiver uma que tá bem certinho, pode pular. E aí vai entregando em pacotes de 10 até acabar. E Aqui, aí, beleza? desculpa, André, Pode só falar, uma pode dúvida. falar. Esse pacotão de ajustes ali, você toma o Screaming Frog como o teu, vai lá, teu mapa, e aí vai varrendo a lista de links que ele te passa lá, ou tu vai categoria por categoria, tu vai por mão, na Então, mão ali? eu prefiro ir na mão categoria por categoria. Eu gosto de Ah, utilizar o ok. Screaming Frog para ver esses extras de questão de tamanho, tá? E também de duplicidade. Então, por exemplo, aqui, ó, em questão que estão 100 também. E é excelente para ver aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, meta description, tem 301 e tá falando que tem 94 100. A gente pode ver aqui que nem faz muito sentido, porque é tudo de busca, tá vendo? Então, às vezes, nem o Screaming Frog nem vai fazer muito sentido. Duplicado também, ó, é questão de paginação. Mas o que eu gosto de ver aqui no Screaming Frog é os que estão acima de 155 caracteres. Então, essas A aqui que gente estão está muito vendo o Chrome longas. ainda. Ah, Isso que eu ia falar. achei que vocês estavam vendo, A gente pessoal. ficou no Chrome ali, o Não, Screaming a gente não viu. Ah, então. Tá, deixa eu mudar aqui. Agora vocês estão vendo minha tela como um Ah, todo, agora né? sim. Aham. Ah, beleza. Uma hora eu tinha aberto aqui, acho que vocês ficaram sem entender nada. Então, uma hora eu tinha aberto aqui o Screaming Frog pra gente ver junto. Ó, aqui no Screaming Frog, pessoal, o que que ele tem de diferente? É que ele já separa aqui pra gente o que está acima de 100, em questão de description, né? O que está acima de 155 e abaixo de 70. E em title, o que está acima de 60 e abaixo de 30. Então, por aqui já fica mais fácil eu ajustar essa questão de tamanho, tá? Questão de tamanho. A gente pode até olhar por pixel, se vocês quiserem. Que essa questão de pixel por exemplo, sei lá, eu escrevi uma coisa que tem muitas letras I. E a letra I ocupa menos espaço que a letra A. Então, essa quantidade de pixels que está aqui também é a quantidade do Google, sabe?
que, por exemplo, 545 pixels é mais ou menos 60 caracteres, mas às vezes 60 pode ter mais de 545 pixels, então tem isso também. Mas é só um ponto específico para explicar para vocês. Aí, aqui, ó, já tem falando o que está acima e o que está abaixo do esperado. Então, aqui é muito bom para eu ver o que está muito curto e o que está muito longo, tá? E aí, por exemplo, tem missing também. Então, consigo ver facilmente as URLs que estão sem title ou sem description. No caso aqui é só de busca, então não tem problema. Eu consigo ver também duplicated, para ver se tem muita página com a description duplicada ou com title duplicado. Então, ajuda para ver essas questões de quantidade de caractere e de se tem duplicado, se tem alguma faltando. Por exemplo, Up Bijuteria, a gente viu lá, acho que era em brincos. Deixa eu ver. Não, não era em brincos, acho que era acho que brinco dourado, talvez. Não, acho que eu deixei aqui, ó. Aqui, ó. Conjuntos. Em conjunto dourado, a gente pode ver aqui, ó, tá sem descrição. Então, ele já no Screaming Frog ele já apontaria essa URL aqui em Missing, entendeu? O que facilita, por exemplo, eu vou fazer primeiro as que tá sem, que elas não têm nada, então eu vou fazer elas primeiro, que elas estão vazias. Então ajuda nisso. Mas como eu comentei, para a questão de title mesmo, aí é melhor fazer um por um, porque às vezes a title vai estar dentro da quantidade, né, esperada de caractere. Então ela teoricamente estaria certa, ela não vai estar duplicada, ela vai estar com a quantidade de caractere correta, mas ela não vai estar o ideal. Então, igual a gente tinha visto também, acho que. Cadê? Então, igual a gente tinha visto aqui. Ó, essa tá com uma quantidade ok de caractere. Ela não tá duplicada em lugar nenhum. Vamos supor, né? Eu não verifiquei pelo Scream Frog ainda, mas vamos supor que ela não tá duplicada em lugar nenhum. Então, teoricamente, ela tá 100% certa. Mas, igual aqui a gente viu, tá borboleta e mais. Aí, será que tem pesquisa para brinco borboleta? Esse e mais aqui faz sentido, porque isso aqui não vai ter busca. Então, talvez a gente poderia apagar tudo isso aqui e pôr uma palavra-chave extra. Então, uma boa parte também de ajustar title e description é a análise. Então, aqui vai ajudar a gente a ver questão de duplicação e tamanho, mas para a gente otimizar mesmo, a gente vai ter que ver um por um, beleza? É isso. Aí, beleza? Então, description vimos. Então, aqui vai ajudar isso, tá, pessoal? Que eu acho que vocês não estavam vendo da outra hora, que ele já separa aqui para a gente vários parâmetros, né? Então, os que estão faltando, os que estão duplicados, então acaba ajudando a gente, tá? Acaba ajudando a gente bastante. Aqui é bem legal, pessoal. Traz também, por exemplo, erros 404, redirecionamentos. Dá para ver, por exemplo, aquela pergunta se tem redirecionamento em excesso. Dá para ver por aqui. Enfim, dá para ver bastante coisa. Ó, Blockade by Robots, enfim. Voltando aqui. Canonical Tag, a gente viu que precisa adicionar na home. Então, acho que aqui na home que não tem. Então, vou deixar aqui para os meses mais vazios. Colocado na home. Se for algo simples, dá para pôr aqui. Senão, também a gente poderia pôr só canonical home, canonical tag e pôr aqui checklist. E aí sempre a gente vai lá e verifica no checklist o que a gente anotou, que a gente viu assim de erro no site, que a gente pode verificar depois, né? Questão de paginação. A gente viu que não muda o title quando muda de paginação, né? Então seria legal verificar se dá para fazer isso. E as descrições da página se possuem o número da página atual. Também não configura. Mas igual, pessoal, aqui no próprio Loja 99, vocês podem ver que aqui tem um monte de duplicado que é de paginação.
e lá eu não consegui ativar isso de, por exemplo, aqui na description ficar página um, página 2. Lá eu não consegui ativar isso na plataforma deles. Então também precisaria verificar. Muita coisa assim tem que verificar se a plataforma permite, se tem como fazer, tá? Então aqui daria para verificar. Eu vou por aqui, ó, análise de paginação. E aí vou pôr aqui o checklist para a gente ver a parte de paginação aqui no checklist. Aí a gente verifica o que que a gente escreveu para poder verificar, tentar ver isso. E aí o que eu recomendo é sempre tentar ver na plataforma do cara e também entrar em contato com ele. Falar, seu site já foi assim antes. É, igual eu falei para vocês. é, Em algumas agências que eu passei tinha até meta disso, e eu recomendo muito, que é manter assim uma comunicação semanal aí com o cliente, de pelo menos por mais simples que seja, sabe? Fazer uma pergunta, mandar um e-mail, e aí fazendo as entregas no meio disso, você cria uma proximidade muito legal do cliente, assim, ele sente bem assim o projeto de SEO acontecendo. Então, manter assim duas comunicações por semana é bem importante. É, Aqui é resultado de busca que eu falei que eu ia ver no GA4, que eu acabei não vendo ainda, tá, pessoal? Que é de receber as buscas do usuário dentro do site. Então, eu pesquiso aqui brinco, André, brincar. uma pergunta. O ScreenFrog que você utiliza, a versão free, ela dá a possibilidade de fazer todas essas análises? Então, o que a versão free faz é te limitar a 500 URLs. Então ela Hum, faz essa mesma análise, só que se o site for muito grande, tiver mais de 500, ó, vamos ver aqui, aqui por exemplo, no caso aqui de 99 óculos, já tem mais de 500, tem 500 e pouquinho, mas ainda daria um bom resultado, tem 503, ele perderia aí algumas só. hum, Mas ele te limita, basicamente ele te limita a 500 no gratuito, tá? É a entendi. mesma análise que ele faz, limitada a 500 URLs. Então, aqui eu acho que ele leu até 1.600, então acho que talvez cortaria bastante, sim, nesse caso. Porque aqui deu 500, mas deu 500 só internas, né? Então, talvez cortaria um pouquinho. As externas aqui, dá também para. Cadê? Eu vou ver isso para vocês, mas quando você vai fazer aqui a pesquisa, dá para configurar, e aí daria para configurar para aqui, ó, aqui mesmo. Então daria para desmarcar externo aqui, por exemplo. Daria para desmarcar isso também, isso aqui também. Então você deixa marcado só o que você precisa majoritariamente, que é as páginas internas, né? Então dá para fazer esse ajuste também para quando for fazer a pesquisa. Se você quiser usar a versão gratuita, dá. Se não for um site tão parrudo, né? Às vezes é um site gigante aí, dependendo. Mas acho que não é o caso, né? A maioria vai ser cabível dentro dessa média aí. Essa parte aqui, né, pessoal, que eu falei, ainda preciso ver. Eu vou até marcar aqui, vermelho. Eu preciso ver lá no GA4 como que ativa para receber as pesquisas feitas do usuário, sabe? E assim, que o usuário pesquisar aqui, igual ele pesquisa Brincar Cuff aqui, aí ele dá para salvar essa informação lá no GA. Eu fazia sempre isso no GA normal, mas ainda não fiz isso no GA4. Então preciso verificar como faz. Provavelmente vai ter que criar um evento de busca lá. Acho que vai ser um pouquinho mais chato que era no já antigo, mas vou dar uma olhada. Breadcrumb tava ok. Estrutura de heading tags. Isso aqui também é legal ver página a página, mas também o Screaming Frog ajuda. Vou mostrar aqui para vocês. Vai ter aqui H1.
Ó, tem 301 H1, então, e tem 138 páginas faltando H1. Aí vocês podem ver que muitas são non-indexable, né? Que não indexa, então dá para filtrar por aqui. Ó, mas essas todas aqui, ó, são indexáveis, tirando essas de paginação, ela seria legal dar uma olhada lá no H1, ó. Tem bastante coisa importante de categoria armação de óculos quadrado, armação de óculos retangular, acessórios, promoções, óculos de sol, armação para grau, inclusive, que é assim a principal categoria do site é essa. Então, lá mesmo tem ajuste para fazer, que é que tá faltando H1. Então aqui tem missing, aqui tem duplicated, que é duplicado, mas provavelmente. Ah, não, ó, tem bastante coisa para ajustar, ó. Então vocês estão vendo, ó, aqui tem muito produto que tá com H1 de indica um amigo. É isso mesmo. Indica um amigo. Vamos pegar, eu vou até copiar uma aqui para analisar direto, para a gente ver. Ó, esse produto, por exemplo, não tá indica um amigo, não. Aqui no H1. Não, também não. Tá certinho. É, acho que aqui não tá tão correto, viu? É que ele tá olhando o H2 aí, né? Essa É, coluna que você estava olhando não é o H2? Pelo título mas, da coluna? mas nem o H2 aqui, deixa eu ver. É É que ele tem verdade, múltiplos H2, né? verdade. Ah, é verdade, eu tô vendo aqui em H2, tem razão, tava vendo errado. É aqui, ó, dupliquei aqui, ó. Agora sim. Então aqui, ó, aqui seria o caso de ajustar, ó. Então, por exemplo, pegar esse aqui, agora sim. Verdade, eu tava vendo H2. Ah, esse mesmo produto aqui. Ah, mas porque aqui, ó, ele tem mais de um H1. Então aqui ele tá pegando primeiro. Então ele tá falando que tá tudo duplicado aqui, mas na verdade, quando eu venho aqui, ver de fato. Por isso que é bom até ver de fato no produto, né? Ver direto no site. Ele tá vendo aqui que tá como H1 essa parte de 99 óculos, lente e armações, mas já tá o nome do produto aqui como outro H1. E já tá ele de novo aqui repetindo. Então, o ideal seria editar a estrutura dessa página para ficar só um H1, tá? E retirar esse H1 aqui de 99 óculos, lente e armações. Então, esse sai e ficaria só esse aqui, que é o nome do produto. Ideal é que seja um H1 único e que, e que seja um H1 único e que não seja duplicado, né? Então, por exemplo, não tenha. Esse aqui só vai ter nesse produto, né? Que vai ser o nome do produto especificamente. Então aqui, ó, a gente já pega duplicado, tem 300, então é bastante coisa que tá, mas é por conta que tá como padrão esse 99 óculos lente armações como H1. Então, isso aqui tá como padrão de H1, né? Então acaba dando como duplicado, porque ele acaba lendo só a primeira. Mas aí dá pra gente ver aqui, né? E aí a gente teria que ajustar. Eu acho que ele até traz aqui, H12. É aqui, ó. A gente tinha aberto esse Winwood aqui, e aí ele traz dois H1. Então, esse foi o primeiro H1 que ele achou, e esse aqui foi o segundo. Então, a gente pode ver que tem alguns que ele nem acha um segundo H1. Então, seria necessário realmente aí fazer um ajuste para retirar esse primeiro H1 e focar só em um, né? Seria o certo. E é isso. H1 único e, e sem duplicação. Aqui tem multiple também. Então tem essa questão realmente dessa frase aqui que está como padrão nesse caso aqui de 99. Então já seria aí um ajuste, por exemplo. Mas aí no caso de up, né? Vamos ver aqui até que a gente deixou aqui algumas anotações. Então, ajustar H1, retirar H1 do menu. Então aqui a gente tem um caso bem parecido, né? Se eu me lembro bem.
que é esse principais dúvidas, que é esse aqui do menu. Ele tá com H1, esse cara. Então, todas as páginas, qualquer página que a gente entrar, vai estar com H1 duplicado, porque vai estar esses principais dúvidas. Então, aqui, ó, tá até certo, só que tá com esses principais dúvidas. Aqui no início, na home, que a gente viu, vamos ver. Tá certo que é esse H1, esse H1 vazio é porque ele tá aqui na logo, mas a logo tem um title, que foi o que como eu passei para vocês, então tudo bem. Mas tá de novo esses principais dúvidas, que é esse cara aqui, tá como H1. Então aqui seria realmente só tirar o H1 desse cara de principais dúvidas. Então vou pôr aqui. Esse, como é algo que teria impacto e não é tão difícil, eu vou jogar ele logo aqui em janeiro, tá? Eu sei que tem bastante coisa já, mas ele é um cara que é tranquilo de ser feito e ele impacta bem. Então, eu vou por aqui ajuste, heading tag. Eu vou por aqui checklist, para conferir lá no checklist o que é esse ajuste de heading tag, que eu estou aqui na parte de estrutura de heading tag. Então, aqui eu vou ver ajuste de heading tag, vou vir ver aqui o que precisa ser ajustado. Aí eu vou atrás de ajustar, que é tirar do menu aqui os principais dúvidas. Beleza. Aí questão de conteúdo. No caso desse cliente, né? Eu pus aqui até todas as categorias que tem conteúdo para otimizar, adaptar a nossa pesquisa de palavra-chave e verificar no Serrange páginas com pouco texto HTML. Então, tudo isso aqui eu vou deixar como a entrega de conteúdo mensal mesmo, tá? Entrega de conteúdo site. Vou para entrega de conteúdo site. Vou duplicar para tudo isso aqui. Então, que é a entrega de conteúdo padrão, que aí vai depender. Diminuir, na verdade. Beleza. Que aí vai depender aí do cliente, né? De aí como vocês vão fazer o conteúdo e tal. Nesse caso desse cliente, seria mais uma reforma de conteúdo, que eu vi que ele tem bastante conteúdo. Então, por exemplo, o brinco de prata aqui, tudo eu vi que ele tinha, ó, ele já tem conteúdo. Então, seria mais revisar esses conteúdos aqui, adicionar palavra-chave, adicionar linkagem interna. Então, seria reforma de conteúdo nesse caso aqui, tá? Nesse cliente. E reforma de conteúdo. Vou até anotar aqui do lado, só para a gente saber. Beleza. Então, o conteúdo seria revelar. Questão de datas sazonais. Isso aqui também dá para a gente fazer uma pesquisa antes. Então, vou deixar aqui para junho. Isso aqui, apesar de ser um espaço importante, como eu falei, acaba sendo difícil fazer tudo no início do projeto, né? Porque aí acaba ficando muita coisa concentrada no início do projeto. Então, isso aqui, apesar de ser importante, eu vou deixar um pouquinho mais para depois, mas eu acho que ainda vou fazer antes disso aqui. Cadê? Então, eu deixei aqui, ó, análise page speed. Então, vou jogar isso aqui para frente, isso aqui para cá. E aí eu vou pôr aqui um levantamento de datas sazonais. Eu vou por aqui, checklist. Checklist. Beleza. Cadê? Isso aqui me atrapalha. Beleza. Então, pus aqui levantamento de datas sazonais. Então, a gente verifica aqui. Então, seria basicamente mapear quais as datas sazonais mais importantes para esse cara, em questão
Black Friday, igual ele tinha criado aqui uma linha festa que acredito se foi pro Ano Novo, né? Então até poderia ter o nome de Ano Novo, enfim, para ajudar aí. E aí ativar dois, até deixei aqui ativar 2 meses antes, se possível. Então seria analisar para esse cara o que que poderia ser criado de categoria sazonal. Aí você pode, por exemplo, fazer um calendário para o ano. Ou só uma listagem simples mesmo, Dia das Mães, é, Black Friday, Natal, enfim, fazer uma listagem simples e aí ir acompanhando de criar essas categorias, se possível, 2 meses antes, ou se não, pelo menos aí, sei lá, um mês antes, algumas semanas, para ir acompanhando essa categoria aí sazonal, né, pro cara. Então, talvez deixar a categoria criada só para ativar também, é bem legal. Então, eu vou deixar ela aqui, eu deixei ela aqui de levantamento para março, seria no terceiro mês do projeto, para fazer esse levantamento. Questão de imagem, tá? Em questão de out e tudo mais. Tá, isso aqui eu vou mostrar para vocês também aqui, mas a gente consegue pegar em outros lugares também. Principalmente no SEMrush, que a gente consegue pegar. Mas deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui imagens. Então aqui ele já traz. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, ó, images. Então tem 890 imagens. Ele traz aqui a URL de todas, ó. Todas as imagens. Aí tem aqui até já separado, ele separa as que estão acima de 100 KB. É, E aí ele também separa aqui as missing out text. Esse alt text, pessoal, normalmente dá para pôr, normalmente sempre lá dentro da própria plataforma tem um campo para você pôr esse alt text na imagem. Esse alt text ele é uma propriedade, ó, vou pôr aqui, alt text, ele é uma propriedade HTML que muitos leitores de telas até eles usam alt text. Ó, então vocês podem ver aqui tem uma imagem e aí ele põe esse alt igual e põe o que que é a imagem, que é basicamente uma descrição da imagem, ó, aqui, ó. É, aqui, ó, o alt text ele tá lendo o nome do arquivo, né? Então img 584792. Aqui com alt text ele lê cute cat. Então é, muitos leitores de telas usam. É bom para ranquear aqui mesmo no Google Imagens. Ele acaba usando o alt text também. E aí normalmente tem dessa forma aqui, ó. Aqui é um exemplo até do WordPress, né? Você consegue pôr, mas normalmente todas as plataformas têm esse campo para pôr esse alt text. Então, quando não tiver, normalmente é só questão de adicionar mesmo lá. Normalmente sempre tem. Aqui, ó. Ou vai estar como image description, pode estar de outras formas também, mas é o alt text aí. E aí dá para verificar por aqui, por exemplo. Então aqui tá faltando. Aqui no caso 99, né? Tá faltando. E aqui no Up eu tinha verificado, acho que pelo SEMrush, mas também dá para verificar vendo direto aqui. Então, deixa eu ver se a gente consegue verificar direto aqui. Ou se fica muito complicado. Acho que vai ficar muito complicado. Aqui não vai ficar tão bom de verificar. Mas no Senhor ele também puxa. Ou então aqui no Screaming Frog mesmo, que ele vai falar quais estão faltando. E aí eu lembro que eu tinha verificado e tinha alguns faltando, assim, aqui em Up. Então, é, outra coisa que eu gosto de fazer também, pessoal, é criar um padrão de nomenclatura. Então, igual, vamos ver aqui. O,
Aqui tá até um Titan um pouco longo, mas ele tem esse padrão aqui, esse cara aqui, tá vendo que ele tem esse padrão. Então ele pôs aqui Phalange Wave, traço dourado, traço antialérgico. É, acho que ele perde muitos caracteres pondo esses traços, então daria para combinar com ele algum outro padrão, de repente, para ele seguir, ou então seguir esse próprio padrão dele. Não é um padrão que tá ruim, só acho que ele perde um pouco de espaço com esses traços, mas aí também, tipo, criar esse padrão e já passar para o cliente, para quando for criar novos produtos e tudo mais, ele usar um padrão já. Então dá para criar esse padrão. Então pode até virar uma tarefa aqui que é criar padrão de nomenclatura e também vou pôr aqui mais para junho adicionar alt text nas imagens. Check, checklist. Então eu vou marcando com checklist tudo que for que a gente vai puxando de lá, tá? Beleza. Então aqui a gente vai ter duas coisas para fazer aqui na parte de imagens, que é adicionar o alt text, é um descritivo da imagem, sempre bem descritivo pode ser mesmo, tá, pessoal? Então não importa se a frase ficar um pouco longa, é o que o leitor de tela usa, é questão de acessibilidade, também ajuda a ranquear no Google Imagens, então vale a pena. É, isso aqui também dá para entregar, depende, e então, aí depende esse aqui. Tem que verificar a quantidade de erro, igual aqui tem 127, então é bastante até. Mas muita coisa eu tô vendo que é de busca, então acho que não seria o caso. Então teria aqui, ó. Então acho que seria basicamente esses aqui, ó, do 1 ao 35. Então daria para entregar também em pacotes, por exemplo, nesse caso de 99, daria para entregar em 3 pacotes de 10, porque tem mais ou menos 35, 34. Daria para fazer 10 por mês, assim, por exemplo. De up, eu vou deixar para eu ajustar. Vou até por aqui também ajustar robots para listar. Eu vou ajustar o robots para a gente poder passar ele lá no Screaming Frog, para a gente poder listar essas alt texts que estão faltando, tá? Questão do robots, a gente pôs aqui já um ajuste para fazer. Esse ajuste, eu vou deixar ele marcado e eu nem vou pôr ele lá, porque eu vou acabar fazendo agora já. Aliás, eu vou pôr ele aqui no início, assim, porque eu vou fazer ele já. É, então, então eu vou pôr ele aqui como se fosse em janeiro. Just robots txt checklist. Beleza. Aí tem o sitemap, que também tem alguns pontos de ajuste para verificar, mas eu vou acabar jogando ele lá para frente, porque tá bem com bastante coisa aqui. E nesse caso, o site tem sitemap, né? Pelo que a gente viu, só não é segmentado, tem alguns pequenos ajustes para fazer. É isso mesmo. Vocês podem ver que a prioridade aqui do sitemap é alta, mas o que que acontece? O sitemap ele existe e ele está certo. Então, daria para verificar a possibilidade de segmentar ele em produtos, por exemplo, separar os produtos em um segundo sitemap, verificar a possibilidade de criar um sitemap só de imagem, verificar se tem erro no sitemap, mas a princípio ele está correto. Então, eu posso jogar ele aqui mais para o final. Se o site não tivesse, eu precisaria fazer isso aqui mais no começo, tá? Então, tem que levar tudo isso em consideração também. Aqui erros 404. Ficou pendente de verificação também, né? Eu acho que a gente até pegou o Search Console desse cara. Vou dar uma olhada lá, se tá, como que tá isso.
Aqui, LPC. Aqui, propriedade. Up bijuteria. Tá, aqui a gente não pegou a propriedade de domínio, tá? Que é melhor. A gente pegou aqui, ó, essa de domínio e de prefixo de URL, que a gente tem é de prefixo de URL, mas beleza, vamos verificar aqui mesmo. A gente pode vir aqui em páginas. Ó, aqui já mostra um relatório pra gente. Bloqueados pelo Robots 404. Muita coisa de carrinho, beleza? E aqui não encontrado. Ó, aqui é muitas vezes quando acaba produto, tá, pessoal? Que o cliente não deixa o produto desativado ou exclui ele. Então, isso aqui também é um ponto de atenção para verificar do cliente ou deixar esse produto desativado. Por exemplo, em 99 óculos fica desativado e ele não aparece nem na categoria. Mas se você entrar pela URL, ele não dá erro 404, que era o que estava dando agora, que eu mandei lá para eles, que alguns produtos ficaram desativados e aí estourou de erro 404. Mas a princípio dá para manter ativo lá. Então, alguns desativaram automaticamente e a gente está fazendo esse trabalho de reativar. Porque mesmo sem estoque, ele fica lá, então dá para acessar pelo link, mas ele nem aparece na categoria, mas se acessar, ele não dá erro. Então, também aqui é um ponto de atenção. Então, existem páginas com erros 404. Então existem. Então, daria aqui já para ver de ajustar isso aqui, ou redirecionar, ou ativar o produto e não mostrar ele na categoria, tem que verificar as possibilidades mesmo. Mas eu já vou deixar aqui também no planejamento. Isso eu vou deixar mais para o final, tá? Porque não é tão impactante assim. De erro 404. Checklist. Beleza. Aqui eu vou deixar tudo meio que junto, assim, então quando eu for verificar isso, dá para verificar também. Layout. Quando for aqui já em layout, então dá para verificar tudo junto. Linkagem interna a gente já colocou, tá? Então a gente pôs lá a linkagem interna mensal, para ir fazendo conforme entrega os conteúdos. Então, existem links internos quebrados. Eu fiquei de verificar ainda, né? Mas basicamente dá para adicionar mais links. Então a gente vai melhorar aí essa linkagem interna. Esse aqui também fiquei de verificar se existe redirecionamento em excesso, isso aí lá dentro da plataforma. Então, deixa eu marcar aqui também para a gente verificar. Aí, em questão de dados estruturados, a gente viu também que tinha um gap que é verificar a parte de review, mas isso eu também vou deixar aqui para o finalzão, porque isso é algo muito específico, vai perder um tempinho vendo, e talvez não impacte, não, com certeza não impacta tanto, tá? List, beleza. Questão de vídeos a gente pulou, que não tem. Questão de rede social, a gente já anotou isso, da criação do Pinterest. Questão do blog a gente viu também. E questão de performance de imagem, pessoal, acaba ficando dentro aqui da análise do Page Speed que a gente deixou aqui. Cadê? Aqui, a análise de Page Speed a gente deixou aqui abril. Então, isso tudo aqui de imagens vai entrar na análise de page speed, tá? Porque vai ser questão de imagem que vai estar muito pesada, e aí os outros pontos de page speed vai entrar aqui em performance, que é a aula que eu vou fazer ainda para vocês. Mas uma boa parte vai entrar aqui em imagens, então ela já está aqui dentro de análise de page speed. Vou até por aqui, imagens e outros. Beleza. Então é isso, pessoal. Seria basicamente isso aqui para a gente fazer um planejamento. Então, aqui a gente já consegue ter todo o planejamento para um ano de projeto, tá?
Eu acho que fica bastante coisa por mês. Dá para fazer bastante entrega. é, Enfim, dá para acompanhar bem o cliente, trazer bastante resultado. Ó, aqui vou até marcar com azulzinho para a gente saber que é o blog. Ó, então ficou, por exemplo, aqui em janeiro ainda vai ter que, tipo, todos os acessos iniciais. Vou por aqui ainda. A gente não pôs. Pedir o Search Console, aquela aula que eu criei para vocês de acessos. Cadê? Apresentando, checklist, aqui de início do projeto. Que é basicamente essa aula, esses acessos iniciais, é essa aula de início de projeto aqui, que é pedir acesso à plataforma, pedir acesso ao GA, mandar o formulário de questões para o cara, pedir acesso ao Search Console. Se não tiver Search Console, aí tem que fazer a instalação. Também essa parte aqui do SEMrush de fazer a primeira análise do site do cara no SEMrush. Então, basicamente, essa aula aqui de início do projeto que tem que fazer também. E o checklist, né? São as coisas assim que mais vão tomar tempo. Então, faz checklist, faz os acessos iniciais. Aí aqui eu pus esses ajustes que são ajustes mais rápidos. Dá para fazer também já a categorização, que é trazer novas categorias aqui, né? Que a gente tinha comentado, de brincar cuff e tudo mais. Então, vou fazer até essa categorização para up, e aí a gente vê isso na próxima aula. É, Aí já começa, por exemplo, em conjunto com isso. Aí tem que ver como que vai ser, que vocês vão estar com o redator ou vão estar fazendo em alguma ferramenta, mas aí também já começa a entrega de conteúdo do site. Então, nesse caso desse cliente, seria mais revisar, né, reforma de conteúdo. Então, pegar aqueles conteúdos, reformar, já usar essa análise de palavra-chave para ver se está dentro, se está ok, e já fazer esse relatório inicial também, que vai ser igual o relatório mensal, que eu deixei lá o modelinho para vocês. Então, fazer já esse relatório inicial para ver como está a situação do cara. Aí em fevereiro aqui também já tem bastante coisa, entrega de conteúdo, já faz um pacote de title description, relatório mensal. O relatório mensal eu gosto de entregar sempre no mesmo dia, tá, pessoal? Então eu deixo, por exemplo, eu deixo até o dia 10 normalmente para entregar, porque alguns dados você só vai conseguir pegar depois do dia 1º. Então, por exemplo, eu entrego de dezembro de 2023 até o dia 10 de janeiro, entendeu? Do mês seguinte. Então, o de janeiro eu vou entregar até 10 de fevereiro, por assim em diante. Aí aqui já vai ter linkagem interna em conteúdos que a gente entregou, análise de concorrência que eu vou ensinar vocês a fazerem. Já dá para ativar lá o Hotjar para começar a rodar. Com a continuação da categorização ficou para cá também. Então, é basicamente isso, pessoal. Aqui ficou alguma dúvida, alguma questão aí? Usar esses 15 minutinhos aí para a gente trocar uma ideia. Podem, se quiser falar aí, pode falar. Aqui Tipo, tranquilo. não. Essa estruturação eu entendo que ela também possa variar de projeto a projeto, né? Por É, qualquer razão, tem que dar um gasto, tem que tirar do chão ali o blog. Então, beleza. Então, é exatamente. isso. Tá bom. Igual eu comentei, eu joguei o sitemap aqui no fim, mas vocês podem ver, e eu até comentei, né? É legal lembrar dessa prioridade aqui no checklist. Então, vocês podem ver que coisa que é baixa, tem coisa que tá alta. Então, às vezes vai estar alto, por exemplo, o sitemap aqui, ele é alto, tudo alto. Só que desse cara é mais questão de organização do sitemap. Então, segmentar talvez ali uma imagem, fazer um sitemap só de imagem, fazer um sitemap só de produto, mas a princípio, estruturalmente, está correto o sitemap dele. Então, nesse caso, deu para jogar um pouquinho mais para frente, entendeu? Então, vai variar de projeto mesmo. Isso aí não tem jeito.
Essa parte dos entregáveis aqui, cadê? Aqui, né? Desses entregáveis variáveis, até por isso que eles são tão bem assim, tão variáveis. Vai depender, vai ter cliente que vai estar certo que não vai precisar fazer, vai ter cliente que vai ter algo muito errado que vai ser urgente para fazer. E aí, enquanto esse está precisando de conteúdo porque ele não tem conteúdo em lugar nenhum, o outro já vai ter conteúdo, mas não vai ter um robot, por exemplo, ele vai precisar fazer a criação. Então, acaba variando muito questão do que o cara tem ali de cenário também. É isso mesmo. Mas aí é isso. Isso aqui, ó, já daria para até enviar para o cliente, aí ver se vai fazer blog ou não. Pegar e enviar para o cliente e falar, ó, esse aqui é o nosso projeto, tem tudo isso para fazer e a gente vai fazer isso aí durante os próximos 12 meses. Ou então, aí depende também, vai muito do que você quer fazer de comunicação com o cliente. Às vezes você não precisa mandar isso aqui pro cara, né? Então vocês usam aí, por exemplo, o Monday, né? Então pega, cria ali uma visão ali com o cara do Monday, e aí vai ser uma visão mensal. Então, pô, a gente vai começar aqui o projeto. Aí janeiro, aí pega, taca isso tudo lá como card, vai arrastando, fazendo até chegar no Done. Não sei se vocês usam como formato Kanban lá, como se fosse um Trello, mais ou menos, não sei, mas eu usava mais ou menos assim, eu lembro que eu usava mais ou menos assim. Então poderia jogar todos esses itens lá para janeiro, compartilha o link ali com o cara para o cara conseguir visualizar, e aí em fevereiro pega, entrega o relatório, né? Já fala com o cara, ó, em fevereiro a gente planejou para fazer isso. Então nem precisa, às vezes também você acaba compartilhando, né, esse planejamento pro ano todo, pode gerar algum problema, algum desconforto ali no cliente, né? Então às vezes é melhor também entregando mês a mês. Então chegou fevereiro, passa o que vai fazer, chegou março, passa o que vai fazer, por assim em diante. Então vai muito da estratégia de comunicação que vai ser adotada, né? Eu acho que foi muito boa essa aula, André. A cronograma traz clareza, cara, do que é Uhum. prioritário, do que vai ser entregue primeiro, né? O nosso trabalho agora é fazer isso acontecer e a Uhum. gente também estruturar um modelo de comunicação com o cliente, né? Então, por exemplo, É, a gente vai trabalhar exatamente. 2 vezes na semana, então vai ter que ter feedback para ele, para a gente não aparecer uma vez por mês. Então, como é que vai ser esse feedback, né? Como é que a gente vai explicar isso para ele que não seja uma linguagem muito técnica, né? Vendendo muito mais Sim. o benefício do que o Essa, trabalho, né? É isso. essa era uma dúvida, inclusive, que eu ia tirar contigo agora, André, em relação a isso que o Jefferson comentou. Por exemplo, aqui, o meu processo do Jeff é bem parecido em relação à aceleração, que a gente vai dando feedbacks para os clientes ao longo da semana. Só que é Uhum. porque a gente tem uma rotina de otimização padronizada já, 2, 3 vezes na semana. Uhum. Tu deve ter tua rotina de trabalho. Como é que funciona essa transmissão de comunicação aí do teu lado para o cliente? Tu manda um feedback semanal para ele, tu manda um feedback 2 vezes por semana? Como é que Uhum. funciona isso? Então, acho que eu até deixei aqui também algumas dicas, de comunicação para apresentar principalmente a seu para o cliente. E aí, aqui um dos pontos que eu trago recomendo pelo menos 2 contatos semanais com cada cliente, mesmo que seja um e-mail. Então, a princípio, vai ter. Vou voltar aqui rapidinho no planejamento. A princípio, em janeiro, por exemplo, vai ter tudo isso. Mas aqui acho que até talvez dê 2 contatos por semana, né? Mas depois vai ter alguns meses que vão estar um pouco mais vazio. Então, às vezes é mandar um e-mail pro cara, perguntar como que ele também sempre tentar acompanhar como que está sendo a visão do cara no projeto, né? Principalmente mais para frente, como que ele está sentindo, se teve melhoria, se ele está gostando do formato relatório, enfim, manter um contato aí semanal de pelo menos 2 contatos semanais aí com o cliente, eu acho que fica bem próximo. E nesses contatos, né, quando não tiver entrega, trazer alguma dúvida, alguma questão, mas na maioria do tempo vai ter entrega, né? Então você vai enviar um conteúdo. Muitas vezes você vai estar tratando assim mais de um assunto com o cara, né? Ao mesmo tempo. Então vai ter esse conteúdo assim que não falta, tá? Realmente acho que a maior dificuldade assim é organizar
para conseguir fazer todas as entregas e tirar todos esses conteúdos com o cara. Mas eu deixo aqui que eu recomendo 2 contatos semanais com cada cliente, mesmo que seja um e-mail. E aí, para trabalhar também, assim, por cliente, que aí vai depender muito também, assim, tanto do cliente quanto da sua experiência, né? Então, no início, talvez você vai demorar um pouquinho mais para fazer as coisas, para aplicar um checklist, talvez você vai usar 2 dias. Então, igual eu falei, só o checklist aqui do planejamento, eu já separaria 1, 2 semanas só para o checklist. Você vai fazer assim pela primeira vez, talvez acho que você vai levar talvez uns 2 dias, vai. Acho que muito disso não passa, mas para o cliente você já passa um prazo maior aí de 1, 2 semanas, até mais. Dá para passar aí de prazo para fazer checklist, porque é algo bem, bem completão mesmo. Então fala, cara, a gente vai fazer um raio-x completo do seu site, vamos ver todos os pontos de SEO. Então a gente tem aqui um checklist com todos os pontos que o Google tem como relevante para ranqueamento orgânico. A gente atualiza esse checklist. Sempre que tem atualização do Google, a gente atualiza esse checklist. Então a gente vai passar esse raio-x no seu site. Isso vai demorar umas 2 semanas aí, porque ele é bem longo. E aí, com isso, a gente vai conseguir ver tudo que tem para ajustar no seu site. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia da comunicação, saca? Então, eu deixo aqui algumas dicas também, sempre falar que é um projeto a longo prazo, é, sempre trazer também que SEO é um trabalho constante, né? Então, o cara às vezes não. Porque às vezes o cara faz o projeto de um ano, depois de um ano ele fala, acho que meu SEO já tá ok. Então, trazer essa ideia também que é um trabalho constante, que, por exemplo, você fez todas as title e description, mas talvez daqui a um ano você já precise ajustar essas title e description, precise refazer alguma coisa. Então, é um trabalho constante. Então, tem vários pontos aí. Trazer para o cara também que às vezes vai ter uma limitação de tecnologia, que pode ser da plataforma dele, ou uma limitação de aplicação mesmo, que às vezes vai ser nossa, e o cara também não tem nenhum desenvolvedor e a gente também não tem capacidade de fazer aquela aplicação. Então vai ter essas limitações. Então, aqui eu deixei algumas diquinhas para gente tratar aí, né, com o cliente. Deixo aqui também a questão de objetivo, que tem até lá no nosso Forms, né? Então, acho que no nosso Forms, eu acho que tem essa pergunta até. É, ó, tem pontos positivos e negativos se ele já trabalhou com SEO. Deixa eu ver se a gente pergunta aqui. Qual o objetivo principal para o orgânico? Aumentar tráfego, aumentar conversão, aumentar a quantidade de palavra-chave. Então, sempre levar em consideração também o que o cara espera ali do projeto, né? É importante, enfim. Então aqui eu coloquei algumas diquinhas de como tocar aí. Ô, André, É, e como é que você consegue. Desculpa, pode acabar o teu não, raciocínio. pode mandar bala. O que eu ia perguntar é como é que você concilia o item um ali que você comentou, que é um projeto de longo prazo, Uhum, com o item 5 que você comentou desses contatos semanais ali. Eu acho sensacional, me parece bem adequado ter esses contatos uhum, constantes com o cliente, eu não estou duvidando disso, mas a minha dúvida para ti é, na tua experiência, entregar, por exemplo, um planejamento mês a mês ali um pouco mais longo, de 6 meses, com todos aqueles entregáveis, aquelas execuções que a gente montou durante a aula inteira de hoje, é uhum. mais vantagem, isso ajuda, essa clareza, né, esse passo a passo que o cliente passa a ver, é vantagem, ou mostrar tudo isso para o cliente dá aquela impressão de sobrecarga, que a pessoa fica soberbada, ela não consegue mais trabalhar, porque, nossa, olha só quanta coisa a gente vai ter que fazer, isso aqui parece um É, eu projeto sem acho, fim. eu acho que tem que ter um equilíbrio. Assim, em todas as agências que eu trabalhei, a gente nunca passou um planejamento dessa forma assim para o cliente. Por Tá? exemplo, mesmo que fosse de 6 meses aqui. Pô, muita coisa para fazer. Então,
ao mesmo tempo que você tem que mostrar para o cara que tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer para um ano e mais de um ano para ele renovar posteriormente, acho que jogar assim de uma vez é um pouco assustador, pode ser um pouco assustador, pode ser impactante demais. Então eu prefiro trazer mais na conversa, por exemplo. Aqui, ó, cadê o nosso checklist? Essa visão geral eu acho muito legal para mandar pro cara. Então, pô, a gente tem aqui um checklist com mais de 120 itens que a gente atualiza aqui, que são itens de relevância para o Google, e aí a gente vai verificar no seu site quais que estão ok e quais que estão pendentes. Cara, eu verifiquei aqui no seu site, tem 50 itens pendentes, então tem mais de 30% do seu site para a gente ajustar, para a gente poder ajustar aí 50 itens, 50 pontos aí para a gente ajustar no seu site, e a gente vai dividir isso aqui ao longo de um projeto de 12 meses para poder ir ajustando. Então a gente leva em consideração prioridade, então aqui também tem a prioridade dos itens, né? É, Inclusive, eu não tenho aqui, eu poderia até fazer de separar, né, os que para não aparecer os que estão para pegar só os pendentes, né, a prioridade só dos pendentes. Mas daria para ver aqui, por exemplo, tem tantos itens aqui que estão pendentes no seu site que tem alta prioridade. Então a gente vai atacar eles primeiro nos primeiros meses aí já pode vir no planejamento falar, pô, primeiro a gente vai começar a fazer uma análise de palavra-chave, aí a gente vai passar esse checklist completo. Trazer uma categorização para o seu site, trazer ideias novas, né, de categoria, de palavra-chave, de, enfim, de categorias, né, mesmo. Enfim, acho que é mais ou menos nessa linha. Eu prefiro ir passando mês a mês. E eu acho que o checklist ele já impressiona bastante, assim, em questão de, pô, tem bastante coisa para fazer. Acho que passar, assim, isso tudo não tem porquê. E eu acho que o projeto ele vai se renovar automaticamente, porque muita coisa acontece durante o ano, cara. Por exemplo, cara, o cliente vai Sim, criar categorias, ele vai criar errado, ele vai cadastrar outros produtos, talvez ele vá cadastrar errado, entendeu? Eu acho que exatamente. vai demandar mais trabalho para gente. Porque ele não Sim. vai criar corretamente, cara, do jeito que tem que ser criado. E é muito difícil educar o cliente para isso. É, Aí até por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, criar padrão de nomenclatura, combinar com o cara ali um padrão. Mas muitas vezes ele não vai seguir, não vai pôr a palavra-chave também, porque você vai enviar, talvez, essa análise de palavra-chave, por exemplo, eu sempre envio para o cliente, mas dificilmente o cliente pega para ver a análise de palavra-chave quando vai criar algo novo, muito difícil. Então, realmente um trabalho aí constante. E olha que aqui eu nem coloquei nada de conteúdo de produto, nem nada, porque isso realmente seria posteriormente. Porque o que ranqueia mais e o que dá mais resultado é categoria, pessoal. A maioria das coisas que vocês pesquisarem aí no Google vai retornar a página de categoria. É, Só se você pesquisar algo muito específico, né, que a gente chama de long tail, acho que vocês também usam esse termo de long tail, né, que é algo muito específico, brinco dourado de pérola quadrada. Aí talvez apareça um produto, mas no geral ele vai trazer categoria. Então aqui eu nem foco em produto a princípio, eu foco só em categoria mesmo. Top. Beleza, pessoal, vamos nessa. Beleza? Show. Bora. Muito Valeu, galera. Fechado, obrigado, então. André. Obrigado, André. Nos encontramos sexta-feira, Valeu, pessoal. galera. Até Um Valeu. abraço. sexta, Desculpa o Valeu. pessoal. atraso. Valeu, até Valeu, valeu, mais. Abraço. pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau,